século XXI, o professor Ronaldo falava da data do fim da escravidão. Eu digo que esse fim da escravidão ele é um fim relativo, porque ainda falta uma consciência afirmativa de que a população negra, nós não estamos tratando de ex-escravos, nós estamos tratando de população com história, de reis, rainhas de territórios africanos. Eu acho que essa visão afirmativa, ao tratarmos da população negra, ao tratarmos das nossas raízes, da nossa ancestralidade, ela é fundamental para se iniciar qualquer discussão em torno da eliminação do racismo institucional e, consequentemente, quando esse racismo afeta e atinge a vida de pessoas, no caso, principalmente, da anemia falciforme. A Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial está de portas abertas, mais uma vez parabeniza a todos os participantes e a organização do evento, e queremos estar juntos nessa rede para a construção e elaboração de ações afirmativas e ações de reparação em torno da questão do racismo institucional e anemia falciforme. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Fabiano Pimenta. Bom dia a todos. Eu queria, na pessoa do doutor Marcos Porata e da nossa colega aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, de Los Angeles, cumprimentar os demais membros da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, parabenizar pela organização, e pautar esse tema extremamente importante. Sob a ótica da Secretaria Municipal de Saúde e do SUS, nada mais importante que o aprofundamento desse tema, Um dos pilares do SUS é a equidade, com a redução das inequidades. E não é possível alcançar esse objetivo sem que nós enfrentemos com coragem, com determinação, a questão do racismo institucional na educação e na saúde. Eu queria dizer, que algumas coisas vêm avançando, temos um caminho longo para percorrer, mas queria destacar a questão da inserção, da questão raça-cor, em todos os instrumentos que norteiam a análise de dados do SUS-BH, porque isso é fundamental, sob o ponto de vista de análise de situação de saúde mais precisas, fidedignas da realidade, e melhor direcionamento das políticas públicas, e também um trabalho integrado, intra-prefeitura e também com os órgãos aqui presentes, instituições como o CEMOB, como a Universidade, o PAD, Dreminas, entre outros, no sentido de evoluir com propostas específicas, includentes e integrais, relacionados, por exemplo, à questão da anemia falciforme, doença falciforme, melhor dizendo. Assumi um compromisso há 10 dias atrás, junto com as demais instituições, de prazo máximo aí de 110 dias, eram 120, agora são 110, de publicar o protocolo da linha de cuidado da doença falciforme. Mas a questão não se esgota aí. Nós temos aí um pacto em Belo Horizonte pela redução da mortalidade materna e não há como se alcançar o objetivo da questão da mortalidade materna sem discutir a questão do racismo institucional, acesso à equidade e integralidade na rede SUS, sob o ponto de vista aí da gestante, da puérpera e do recém-nascido. Outra questão que eu queria noticiar, que eu considero de fundamental importância, é o desdobramento da participação ou da representação dos usuários no Conselho Municipal de Saúde. Ele estava integrado, digamos assim, das pessoas portadoras de deficiência e portadoras de doenças crônicas. Nós estamos separando isso para possibilitar duas representações, dois modelos de representação, o que eu acho que amplia a participação e é de fundamental importância nesse processo. Então, eu queria aqui hipotecar o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde de continuar nessa linha de debate, nessa linha de escuta, e mais do que escuta, a busca da implementação de políticas
políticas que venham contribuir para a redução dessas iniquidades e também proporcionar melhor qualidade de vida das pessoas que são portadoras de doenças crônicas, não nos esquecendo que além da doença falciforme, temos maior prevalência de diabetes tipo 2, né, na população negra. Então nós temos que trabalhar isso, né, sob o ponto de vista também do acesso, da questão da oportunidade, da prevenção, da oportunidade do acesso ao diagnóstico e do tratamento e orientação adequada. Nós temos ainda um caminho para percorrer. Recentemente discutimos algumas questões que precisam ser aprimoradas e eu gostaria então de desejar a todos um bom dia de debates e assumir o compromisso aqui junto com a coordenação municipal de promoção da igualdade racial e outros setores, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, da articulação também com a Secretaria Estadual de Saúde, com as universidades, de buscarmos implementar os produtos aqui advindos desse livre debate e continuar sempre buscando ainda mais crescer nesse processo. Muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos. Convidamos para fazer o uso da palavra a senhora Maria Zenó Soares da Silva. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Para Dreminas, é um tema importante. Nós já fazemos um trabalho voltado na questão do racismo institucional, até porque nós vivenciamos, sentimos na pele o que é isso. E ao surgir o tema, para mim, aí eu, pessoa física, com doença falciforme, sempre questionei, né, ao CEMOB, a Fundação Hemominas, o porquê não do tema, né? Não tem como você falar de doença falciforme, como disse o Borato muito bem, que não é uma doença de negro, mas ela é prevalente, né? Em Minas Gerais, 95% das pessoas que têm doença falciforme são negros, sem tratar dessa questão do racismo, né? Então não vou prolongar a fala, porque eu vou ter tempo para falar e também sou muito tímida, mas também falar exclusivo para o Fabiano da felicidade do Dreminas, de como foi construído o diálogo, que de início foi muito difícil e que hoje a gente consegue sentar numa mesa para debater. O controle social tem um papel importante, além de ser chato, de também propor, né? Chegar e falar, olha, tem esse problema e acho que dá para resolver assim, né? E assim foi com a Prefeitura de Belo Horizonte e fico muito feliz, Fabiano, de saber que daqui a 110 dias nós vamos fazer uma grande festa para celebrar a publicação do protocolo de urgência e emergência. E por que o protocolo hoje, para Dreminas e FENAFAL, é o mais importante? Porque quando o usuário chega na ponta do serviço, o gargalo, que é a urgência e emergência, não só em Belo Horizonte, a nível nacional, tendo um protocolo, vai diminuir e muito o sofrimento desnecessário qual nós passamos sem necessidade. Então, fico muito feliz e vou dar notícia. Posso dar notícia? Eu tenho que dar notícia, gente. Tivemos uma reunião mesmo há uns 10 dias e as pessoas com uso de perna de Belo Horizonte, o maior número de pessoas com uso de perna, né, de Belo Horizonte, vão ser incluídas no fluxo do pé diabético, o que vai nos deixar muito felizes. Fiquei muito feliz com a notícia. Que tenhamos todos um ótimo evento, vou estar aí o dia inteiro e estamos também aqui na luta de enfrentar e combater o mal do século, que é o racismo. Tenham um bom dia. Agradecemos aos integrantes da mesa de abertura. Neste momento, para proferir a palestra Racismo e Saúde, convidamos a doutora em Saúde Pública pela USP, experiência em gestão pública em cargos de responsabilidade técnico-política no governo federal, CEPIR e OPEA, em agências da ONU Mulheres e OPAS, OMS, tanto a nível nacional quanto
Américas e Caribe. Atualmente é consultora nacional da OMPAS, Organização Mundial de Saúde. Militante de movimentos populares e movimento negro desde os 15 anos. A senhora Maria Inês da Silva Barbosa. Eu vou iniciar saudando a nossa ancestralidade. A cada um e a cada uma de nós que aqui estamos, porque podemos fazer a diferença. Quero saudar também o que eu venho chamando do exército invisível de pessoas que contribuem com esse processo. A isso estou me referindo. As pessoas que, por exemplo, limparam esse espaço. As pessoas que prepararam o alimento que nós vamos comer. As pessoas que plantaram os alimentos que nós vamos comer. E essas pessoas são invisíveis, principalmente as que fazem a limpeza, porque ou elas chegam muito antes que a gente, ou elas chegam muito depois da gente. E nós só percebemos a existência dessas pessoas quando as coisas estão fora da ordem. Se aqui chegássemos e o espaço estivesse sujo, desarrumado, lembraríamos de pessoas que eram responsáveis por fazer isso. Ao fazer essa saudação, na realidade, eu me afilio a uma compreensão, uma visão de mundo de vários povos, mas nesse momento eu estou me referindo ao Ubuntu de matriz africana, que diz que todos somos interdependentes. Não se tira uma flor sem se alterar o universo. Quero agradecer também às pessoas que me convidaram para esse diálogo, porque percebo sempre como um momento de diálogo, de interação, de crescimento pessoal. E também tenho como referência que, ao vocês estarem aqui, vocês estão se mobilizando para fazer algo distinto que possa impactar de maneira positiva a vida nossa e de outros seres humanos. Nós vamos falar aqui de questões relativas ao passado e ao presente. O passado eu não posso mudar. Eu posso e devo aprender com o passado. O presente é nossa responsabilidade. É o que nós vamos deixar por herança. E o preço que nós também vamos deixar por herança. Ao falar de racismo institucional e saúde, é importante que nós estamos falando de racismo, de uma concepção de mundo e de vida que hierarquizou os seres humanos. Primeiro é importante também a gente demarcar que os seres humanos, enquanto raça, somos únicos. Mas a história da humanidade, a nossa história coletiva, num determinado momento, hierarquizou os seres humanos. E isso tem consequências. Porque são formas de conceber, de olhar e identificar o outro. Porque isso trouxe e traz privilégios. Poder. Então nós vamos estar falando de relações de poder. E de perspectiva de crer profundamente que todos os seres humanos devem ter e merecem as mesmas oportunidades socialmente construídas. Fazendo a história, desconstrução do racismo. Mais do que combater, nós precisamos desconstruir as suas bases, perceber como elas estão para desmontar. Se nós construirmos, nós somos capazes de desconstruir. Nos remetemos um pouco à história. Esse castelo forte de Minas, que está na cidade de Elmina, aqui em Gana, foi um dos pontos de tráfico
de seres humanos. Essa fala que vozes da ancestralidade, faça o que fizer, faça a sua vida valer por nós. Esse é de um autor dos Estados Unidos chamado Clive Ford. Ele tem um livro chamado Um Herói com Rosto Africano. Esse livro, Um Herói com Rosto Africano, ele escreve motivado pelo clássico livro de Campbell, Um Herói de Mil Faces, que fala sobre a mitologia no mundo. Clive Ford, dialogando com esse texto de Campbell, percebe que o texto do Campbell trata a mitologia no mundo, mas a mitologia africana como se fosse meio de segunda categoria. Mas Clive Ford agradece a Campbell, porque estimulado por isso, ele vai à África para estudar a mitologia africana. Por isso o diálogo, Um Herói com Rosto Africano. E num dos momentos ele passa por esse poste. E o zelador desse espaço, tem um momento que ele tropeça em alguma coisa. E o zelador desse espaço lhe diz: provavelmente você está tropeçando em ossos dos seus ancestrais. E ele diz ter ouvido essas vozes. Faça o que fizer, faça a sua vida valer por nós. A Declaração de Durban, um dos seus pontos, ela vai considerar um crime contra a humanidade todo o processo de escravidão e tráfico de seres humanos. Ela diz o seguinte: reconhecemos que a escravidão e o tráfico de escravos, incluindo o tráfico transatlântico de escravos, foram tragédias terríveis na história da humanidade, não apenas por sua barbárie abominável, mas também em termos de sua magnitude, natureza de organização e especialmente pela negação da essência das vítimas. Reconhecemos ainda que a escravidão e o tráfico de escravos são crimes contra a humanidade e assim devem sempre ser considerados, especialmente o tráfico transatlântico de escravos, estando entre as maiores manifestações e fontes de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. E que os africanos e afrodescendentes, asiáticos e povos de origem asiática, bem como os povos indígenas, foram e continuam a serem vítimas desses atos e de suas consequências. Isso já é entre nós. Eu uso bastante esse quadro porque ele é bastante significativo da ideologia e da formação do Estado e nação brasileira. Modesto, esse quadro se chama Reeleição de Cães e está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O pintor é Modesto Brocos e Gomes. Mas esse quadro ganha expressão porque ele foi levado pelo delegado brasileiro, representante brasileiro, no primeiro Congresso Internacional de Raças, em 1911, João Batista de Lacerda, médico e antropólogo. O que ele estava querendo demonstrar? E aí também a gente deve entender todo o processo de política de imigração no Brasil esteve baseado nessa proposição. Aumentar o estoque populacional branco para que o país deixasse de ser um país negro. Aqui nós vemos uma mulher negra de pele escura. Percebemos que a sua filha já tem a pele um pouco mais clara. E a intenção era, daí para frente, ter extirpado este problema da nação, do Estado-nação brasileiro.
Nós nos concebemos como um povo cordial, amável, mas quando se elabora enquanto política de Estado, a política de imigração não era qualquer um que poderia vir para cá, não. Inclusive os povos asiáticos, posteriormente, que foram aceitos. A gente sabe, nesse período, eu estou falando na época de 1870, por aí, quando se começa uma política nesse sentido, que você teve iniciativas de pessoas negras, grupos, coletivos negros dos Estados Unidos que quiseram vir para cá. De negro e de índio aqui a gente já tem bastante. Nós queremos clarear a população. Isso estão baseado em teorias racistas da época, mas isso fica no nosso imaginário. E isso é reproduzido. Essa imagem do arcanjo, de São Miguel Arcanjo, ela está na igreja São Francisco de Paula, em Ouro Preto. Atualmente, com uma barreira, onde você não vê aonde a espada está sendo fincada. Porque a gente sabe pelo que se fala, pelo que se tem de São Miguel Arcanjo, é que ele mata o dragão, o demônio. No caso da igreja, que foi construída no século XIX. A imagem de quem ele está eliminando, o dragão, o demônio, é um homem negro. Quando eu estive nessa igreja, porque a imagem, quando você vai à igreja, como tem esses aparatos, né? Você não vê, essa parte está tampada. Na ocasião, o rapaz que era o guia, que era uma pessoa ativista do movimento negro, ele chamou a mim, meu companheiro, e falou assim: venham aqui do lado e vejam. A concepção é essa. E essa imagem continua lá. Só que como a gente desconhece a história, não basta colocar uma barreira. Não é dessa forma que a gente supera essa história. Não é não permitindo que as pessoas vejam o que nós somos, porque isso somos nós. E aqui não se trata de ficar buscando culpados e culpadas. Quem busca culpados e culpadas não quer resolver o problema. Nós temos sim que desnaturalizar esse tipo de situação. Houveram resistências. E eu aqui particularmente, isso aqui foi a Revolução Haitiana. 1791 consegue se independizar em 1804. Pagaram caro por isso e pagam caro por isso. Não dá para entender o Haiti e tudo que nós pensamos do Haiti sem compreender que perante a elite branca instituída, francesa, europeia, dos Estados Unidos, eles foram por demais ousados. O Haiti sofreu uma série de bloqueios, porque a França acabava perdendo a sua produção de cultura de cana, que era muito forte, um grande efetivo de dinheiro. Então, é importante que a gente saiba que os haitianos tiveram que pagar milhões para a França. E que, a partir de um determinado momento, na década de 40, fizeram empréstimos com os Estados Unidos para pagar a França. Então, mesmo agora, quando Obama levanta e diz que vai perdoar parte da dívida, que
e o Haiti tem com os Estados Unidos, os Estados Unidos também fez uma série de bloqueios, porque pensem vocês num contexto de escravidão, uma revolução feita pelas pessoas escravizadas. O impacto que isso teve em toda a região, inclusive na nossa. E nós tínhamos muito mais pessoas escravizadas. Se Palmares logra ser um Haiti, a história das Américas seria outra. Como eu disse? Isso é parte da nossa história. Quando nós estamos falando do racismo institucional, nós estamos falando inclusive do desconhecimento que nós temos sobre isso. Não é, isso não é aleatório. Em geral, a nossa história é passada só sob o ponto de vista da vítima e não da resistência. Processo de resistência. Eu estou citando Palmares, mas teríamos N outras. A revolta dos Nabês, dos Bulls, Salvador Bahia. E projetos políticos de alterar a ordem e em sistemas fechados. Apesar disso tudo, todos esses projetos, isso aqui é o censo de 2010, já tem atualização sobre isso. Por que eu chamo a atenção disso? Porque nós tivemos e vivemos num Estado-nação que quis eliminar a presença negra, tanto do ponto de vista físico, como cultural, como de conhecimento. Quando eu iniciei no movimento negro, há cerca de 30 e tantos anos atrás, nós sempre dizíamos que éramos a maioria da população. Em 2010, registrou isso formalmente. Somos mais de 50% da população. Como resultado da luta e do ativismo do movimento negro e de movimentos solidários e de pessoas solidárias, negras, brancas, seja lá de que matiz forem. Isso é um processo coletivo de não se negar. Somos isso. A diversidade, a pluralidade étnica, cultural, somos isso. Quebrar esse eurocentrismo, a supremacia branca, faz parte desse processo que nós estamos aqui. A realização desse fórum está dizendo que nós estamos buscando desconstruir isso. Determinação, força, leveza e identidade negra. Eu toco nesses aspectos sem buscar diferenciar as escolhas que as pessoas fazem do seu pertencimento religioso. Mas as religiões de matriz africanas têm e devem também ser vistas como um processo de resistência, de determinação, de identidade. Não importa a que religião eu me filie, eu tenho que reconhecer que este foi um processo de resistência, de identidade. Tudo estava me dizendo não. Isso é resistência, isso é força. Isso é força. Até a década de 70, os terreiros de religião de matriz africana estavam pedindo licença na polícia para serem abertos. Polícia. E recentemente nós tivemos o caso do juiz que disse que não é religião. Por que eu estou chamando a atenção disso? Parece que aquela história está lá para trás, mas ela não está. Ela não está. E se a gente não olhar dessa forma, a gente não muda essa realidade.
Nós temos até então muito mais anos desse tipo de pensamento do que um pensamento democrático. É recente entre nós isso. Você não supera 300 anos na canetada, porque todos nós estamos